Universidade Federal da Bahia, Escola de Administração, Informática Aplicada à Administração, Laura Boone, Carmen Andrea Saravia Mendes, Alice Savatsky. Criando uma tabela. O Word oferece um menu específico com diversas opções para trabalharmos com tabelas. Será possível criarmos tabelas com quantidade de colunas e linhas variáveis, e até aplicarmos formatos especiais à nossa tabela. Vamos criar uma tabela de preço de passagens aéreas como exemplo, e conhecermos os diversos recursos disponíveis. Primeiramente, digite o título Tabela de Preços, em seguida, posicione o cursor 2 linhas abaixo. Para criarmos uma tabela, selecione a opção Inserir tabela, menu Tabela. No quadro exibido, escolha 3 colunas e 6 linhas. Como resultado, teremos o seguinte. Agora vamos preenchê-la conforme figura a seguir. Use a tecla Tab ou Shift mais Tab e as setas do teclado para mover-se pela tabela ou use o mouse. Você poderá aplicar qualquer tipo de formato ao texto contido na tabela através dos procedimentos já estudados para um contexto comum. Mas, para nossa tabela exemplo, vamos aplicar um dos formatos prontos que o Word oferece através da opção Autoformatação da tabela do menu Tabela. Caso o cursor esteja posicionado fora da tabela, a maioria dos recursos do menu Tabela não estarão disponíveis. Ao confirmar os procedimentos, sua tabela passará a ter o formato escolhido. Caso queira alterá-lo, refaça os procedimentos para autoformatação. Vamos aumentar a largura das colunas e entre a primeira e segunda linha para isto. Posicione o mouse nos indicadores de divisão de linha e coluna existentes nas réguas ou na própria tabela e arraste-o. Aplique formatos de alinhamento ao texto contido na tabela. No caso do título, talvez seja necessário usar os indicadores de recurso, localizados na região, para ficar centralizado entre as colunas da tabela. Para inserir uma linha na tabela acima da posição do cursor, escolha a opção Inserir linhas do menu Tabela. Para inserir uma linha abaixo da posição do cursor, pressione a tecla Tab do teclado, estando o cursor na última posição da linha. Para inserir uma coluna à esquerda da coluna onde o cursor está posicionado, use a opção Selecionar coluna, em seguida a opção Inserir colunas do menu Tabela.
Para inserir uma coluna no canto direito da tabela, você tem que selecionar a coluna final da tabela, em seguida escolher a opção Inserir colunas do menu Tabela. Note que ao selecionar uma coluna, automaticamente surge um novo botão ao lado do botão Tabelas e Bordas. Este botão oferecerá a opção de inserir colunas ou linhas, dependendo do que for selecionado. Para apagar uma ou mais colunas ou linhas da tabela, basta selecionar a linha ou coluna desejada e, em seguida, escolher a opção Excluir linhas ou excluir colunas no menu Tabela.